quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: o que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Saudamos a todos com a paz de Jesus. Hoje é um dia especial, não só por ser o dia do Senhor, mas também é o dia do amigo. E o pastor Davi me pediu para falar sobre o amigo. Nós, antes de abrirmos a palavra de Deus, queremos orar mais uma vez, assentados como estão. Pai querido, estamos na tua presença, adorando-te assim como o Senhor merece, porque só o Senhor é o Deus no céu e na terra. Invocamos a tua presença através do Espírito Santo aqui conosco. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, fortalece o amor e a amizade entre nós, fortalece mais ainda a amizade com Jesus, coloca mais ainda o amor de Jesus no nosso coração. Em nome de Jesus pedimos luz celestial para a mensagem da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. O Evangelho de João capítulo 15. E vamos ler os versos 14 e 15. Evangelho de João capítulo 15. E os versos então 14 e 15. Hoje é comemorado o dia do amigo. Vamos ver qual é a mensagem de Deus para você e para mim hoje. João capítulo 15, versos 14 e 15. Aqui lemos: vós sereis meus amigos. É Jesus quem está falando. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, vô-lo tenho feito conhecido. Uma das mais fortes características no caráter de Jesus era a habilidade dele de ser amigo. Amigo de verdade, de confiança, leal. E nós podemos contar com ele qualquer hora e qualquer dia. É Ele quem procura a nossa amizade, a iniciativa é dele. Não foi você quem primeiro procurou a Jesus, foi Ele que veio atrás de você. Lá no Jardim do Éden, foi Ele que veio atrás de Adão quando pecou. Na história da parábola, né, da ovelha perdida, Ele, o bom pastor, é que sai em busca da ovelha perdida. É Ele que deixou o trono de glória e veio em busca do planeta perdido. Ele que toma a iniciativa de se aproximar, Ele que toma a iniciativa de se revelar, de se dar a conhecer, porque Ele quer ser amigo, um Deus amigo. Nós queremos ler ainda no mesmo capítulo 15, agora começando o verso 13 até o verso 16. O verso 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Existe uma condição aqui estabelecida por Jesus. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. E o verso 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. De quem foi a iniciativa? Dele. Ele tomou a iniciativa totalmente. Não só nos escolheu, mas nos nomeou. Diz aqui: vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos
conceda. Isto eu vos mando. Que tipo de amigo é este que manda, que dá ordens? Você já vai percebendo que Jesus é um amigo um pouco diferente do amigo comum, porque ele manda com autoridade. Eu vos mando que vos ameis uns aos outros. Queridos, todos aqueles que aceitam a amizade de Jesus recebem dele um mandamento: que vos ameis uns aos outros. Este é o tipo de amizade que todos nós precisamos. Uma amizade que nos transforme, uma amizade que não nos deixa do jeito que somos. Ele nos aceita do jeito que somos, mas não nos deixa do jeito que somos. Ele mexe com a nossa vida, ele muda nossos hábitos, muda os nossos costumes, muda o nosso padrão mental. Ele faz uma lavagem cerebral em mim e em você, e enche a nossa cabeça dele, dos padrões dele, dos desejos, das vontades dele. É uma lavagem cerebral, sim, que Jesus faz através do Espírito Santo. Ele implanta em você o amor dele, ele implanta em nós a capacidade de amar sem ser amado. Amar, mesmo quando aborrecidos, mesmo quando perseguidos. Por isso ele disse: amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, porque Jesus implanta este amor em nosso coração. Isto vem de fora, não nasce dentro de nós, vem dele. Quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos, queridos, que dos muitos nomes e dos muitos atributos dados a Jesus, nenhum tem um significado mais profundo e mais aconchegante para nós, seres humanos, do que a palavra amigo. Os hinos que nós cantamos aqui, vários deles falaram de Jesus como amigo. Jesus, amigo leal. Jesus, o farol da nossa vida. Amigo certo das horas incertas. Quando eu fico pensando que o Deus que tudo criou, o Deus que lançou no espaço as galáxias, que criou o macrocosmo, que criou o microcosmo, este Deus se interessa em ser amigo da gente. Não é um Deus que está lá em cima, absorvido com outros assuntos, mas é um Deus que está com os olhos voltados para você, com os ouvidos abertos, disposto a estar próximo, disposto a conhecer-te mais intimamente. Como você define a palavra amigo? Na sua mente, qual é o conceito que você tem do que significa ser amigo? Por acaso, ser amigo não é aquela pessoa que a gente conversa todos os dias, várias horas por dia? Ser amigo não é isso? Conversar todos os dias e muitas vezes por dia? Por acaso, amigo não é aquela pessoa que costuma comer conosco? No Oriente, principalmente ali na cultura hebraica, amigo é aquele que come junto. Por isso Jesus comia junto com as pessoas, não as despedia famintas. Ele dizia: eu não posso despedir esta multidão sem comida, vamos comer juntos. Jesus faz questão de comer conosco, porque amigo come junto. Amigo participa das nossas dores, e o amigo participa também das nossas alegrias. Ele se alegra com os que se alegram, e ele chora com os que choram. Por acaso, amigo não é aquela pessoa que, quando passamos por grandes decepções, podemos correr para ele e chorar no ombro dele? Amigo, por acaso, não é aquela pessoa que, apesar de nos conhecer profundamente, todos os nossos defeitos e fraquezas, ainda nos ama? Amigo que se decepciona com as suas fraquezas, com os seus defeitos de caráter, e que o abandona, que se afasta de você, este não é amigo. Amigo de verdade nos ama, mesmo nos conhecendo profundamente, mas continua nos amando. Jesus é a única pessoa que preenche todos estes requisitos, estes atributos de um verdadeiro amigo. Jesus preenche todos estes requisitos. Ninguém nos conhece melhor do que Ele. Nossos maus hábitos,
nossos pecados ocultos, nossos vícios secretos. Ele nos conhece em tudo, mas assim mesmo Ele insiste em querer nossa amizade. Ele satisfaz. No mundo em que nós vivemos hoje, a amizade de Jesus faz muita diferença. Porque hoje a amizade é como que diamantes. Você não encontra facilmente. Se você me diz assim, eu tenho muitos amigos. Será? Será que amigos verdadeiros você consegue ter muitos? Pedras preciosas, diamantes, você tem muitos? Quando você encontra uma mala cheia de diamantes, é melhor você pensar que talvez não sejam diamantes, porque diamantes são raros. Se não fossem raros, não seriam diamantes. Amigos verdadeiros são raros, e se não fossem raros, não seriam verdadeiros? Pois bem, queridos, Jesus Cristo é a pessoa que preenche tudo o que nós precisamos como amigo. Você pode estar pensando, Pastor Samuel veio aqui para tentar fazer a minha cabeça, para que eu me torne amigo de Jesus. Você está pensando certo, é isso mesmo. Quando eu me preparei para vir pregar aqui na igreja de Orlando, eu pensei, Senhor, Santo Espírito, me ajude a fazer a cabeça das pessoas, para que fiquem apaixonadas por Jesus, para que queiram a amizade de Jesus acima de qualquer outra coisa nesta vida. Se eu conseguir isso, estou realizado e Jesus está feliz também. Todos nós seres humanos somos carentes de amizade. Você não é carente de amizade? De repente você chega num lugar, uma pessoa se mostra amiga, e você vai na casa dela e gosta, e volta no dia seguinte. Eu tenho percebido isso. E passam horas conversando, e saem caminhar juntas, e eu já começo a pensar, está demais. É um exagero. Um já não sai da casa do outro, e dentro de um mês se separam. E eu pergunto, o que aconteceu? Me decepcionei. Queridos, amigo íntimo, só Jesus, só a esposa, só o marido. E olhe lá. Porque os demais, quando começam a descobrir nossos defeitos, nossas fraquezas, nossos problemas, começam a se decepcionar e se afastar. Só Jesus não se afasta de você, mesmo sabendo quão mal é você, quão hipócrita somos nós, Ele não nos deixa. Parece que a gente sempre está se decepcionando. Lembre-se, queridos amigos, não existem muitos amigos. Poucos aprenderam com Jesus os princípios da verdadeira amizade. Mas é muito bom ser amigo dos amigos de Jesus. Que tal procurar como amigo aquelas pessoas que são amigas de Jesus? Jesus também, como ser humano, sentia falta de amizade. Ele era filho de Deus, ele era Deus encarnado, mas ele viveu como um ser humano e ele tinha carência de amizade. E ele demonstrou essa carência de amizade escolhendo uma casa que ele visitou mais do que todas as outras, uma casa onde ele dormiu mais do que em todas as outras, uma família especial para ele, uma família pobre, uma família sem luxo nenhum, uma família formada por Lázaro, Marta e Maria. Ele amava estar na casa de... Abra sua Bíblia em João capítulo 11. João capítulo 11, versos 1 a 5, mostra quão grande era a amizade de Jesus para com Lázaro, Marta e Maria. Isso mostra que Jesus Cristo era um ser humano perfeito, porque ele sentia a necessidade de conversar, de se sentir amado, de se sentir querido, de saber o que os outros pensavam dele. Um dia Jesus perguntou para os discípulos: o que dizem eles que eu sou?
Jesus falou exatamente como um ser humano, porque ele é um ser humano. O que dizem os outros que eu sou? O que estão falando a meu respeito? Não é isso que você pergunta às vezes? Escuta, o que falaram de mim? Queridos, aqui diz em João capítulo 11, verso 1 a 5, diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Às vezes as pessoas ficam duvidando se aquela mulher que ungiu o corpo de Cristo com um vaso de perfume e que encheu toda a casa com o perfume, e que era uma mulher adúltera, às vezes ficam perguntando, questionando se era mesmo a irmã de Lázaro. A Bíblia está dizendo, é ela, Maria. Maria, aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Ela era sim uma prostituta. Ela foi abusada pelo seu próprio parente, aquele que deu a festa para Jesus. E aqui diz o verso 3: mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Está enfermo aquele que tu amas. Queridos, no verso 4, e Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus frequentava mais esta casa que as outras. As más línguas, não sei se vocês já leram um livro que foi escrito, foi feito um filme também, mostrando Jesus como amante de Maria. Dizem as más línguas que ele frequentava a casa porque ele era amante de Maria. Queridos, Jesus frequentava a casa de Marta, de Maria e de Lázaro porque era uma família amiga. Amiga. Quem não conhece a verdadeira amizade confunde as coisas. Cada um julga os outros pelo que ele mesmo é. Quem é safado acha que todo mundo é safado. Quem é desonesto acha que todo mundo é desonesto. Tem mulher que acha que todo homem é igual. Não é igual. E tem homem que pensa que todas as mulheres são iguais. Não são iguais. A mulher e o homem que amam a Jesus são diferentes. É possível sim pensar como Jesus. É possível sim ter os sentimentos de Jesus. É possível sim ter o caráter de Jesus. Olhar para um homem, olhar para uma mulher e ter os sentimentos que Jesus tinha. É possível. Queridos, Jesus era amigo de Lázaro, Marta e Maria. Mas o que é que existia na casa deles de tão interessante? Amizade. Eles eram amigos. Nem todos que circundavam Jesus eram amigos. Nem todos os 12 discípulos dormiam com a cabeça recostada no peito de Jesus. Eram 12 discípulos. Os 12 poderiam dormir, um com a cabeça no pé, outro com a cabeça na perna, outro com a cabeça na cabeça, outro com a cabeça no peito. Todos poderiam dormir encostados em Jesus, mas só um dormia com a cabeça no peito de Jesus. Só ele escolheu. João, o discípulo amado. Não eram todos iguais. Dentre os 12 discípulos, somente 3 eram mais íntimos: Pedro, Tiago e João. E dos 3, somente um era mais íntimo dos íntimos: João. Será que foi porque Jesus tinha uma preferência por João, ou foi porque João tinha uma preferência maior por Jesus? Não era Jesus que tinha uma preferência maior por João. Era João que tinha uma preferência maior por Jesus, maior do que todos os 12. Não era Jesus que dizia: João, vem aqui, dorme aqui, coloca a tua cabeça aqui no meu peito. Não. Era João que ia e procurava onde é que estava Jesus dormindo. Está ali, eu vou lá, eu vou deitar com a cabeça no peito de Jesus. Era a escolha dele. Você pode escolher ser mais amigo de Jesus do que todos os que estão aqui.
Não permita que os outros determinem o padrão de vida seu. Você escolhe. Qualquer um aqui pode ser amigo chegado de Jesus, mas este tipo de amizade exige que passemos tempo juntos. João passava mais tempo junto com Jesus. João ouvia mais Jesus. João ficava olhando mais nos olhos de Jesus. Nós precisamos passar tempo juntos, conversando, chorando com Jesus, contando nossas mágoas. Eu sei que muitos aqui têm seus psicólogos, seus psiquiatras. Esperaria que ninguém tivesse, mas existem. Mas que tal se nós usássemos mais o divã de Jesus, chorando, abrindo o coração, contando as mágoas, falando dos traumas que nós temos da infância, falando dos nossos vícios secretos. Por que não usar Jesus como sendo nosso psicólogo, psiquiatra, criando esta amizade íntima com alguém que nunca vai nos explorar, nunca vai usar das nossas fraquezas e do conhecimento que tem de nós para tirar vantagem? Por quê? Jesus é o amigo mais chegado que um irmão. Quando o pastor pediu para mim o título do sermão, eu meditei um pouco e veio esse título: amigo mais chegado que irmão. Ele é Jesus. É exatamente o tipo de amizade que todos nós precisamos. E ele diz: já não vos chamarei servos, chamo-vos amigos. Naquela noite em que Jesus foi preso, naquela noite em que todos fugiram, desapareceram como névoa, João estava bem pertinho de Jesus. João estava dentro da sala do julgamento. A distância entre João e Jesus era bem pequena e eles podiam se olhar. E foi um ânimo, uma força para Jesus ver que aquele discípulo estava ali. Onde estava Pedro? Aquele que disse: eu, mesmo que todos te neguem, eu não te negarei. Onde estava Pedro? Longe de Jesus, no meio de um grupinho de gente que não gostava de Jesus. Queridos, quando nós temos amizade mais íntima com Jesus, isso vai ser refletido na nossa reação, no nosso comportamento na hora de angústia. Naquela angústia qual nunca houve mencionada em Daniel capítulo 12, verso 1. Aquela angústia qual nunca houve mencionada em Mateus capítulo 24. Quando esta hora de tribulação chegar, o que vai fazer diferença é quão íntima foi a sua amizade com Jesus. Pedro seguiu Jesus, João seguiu Jesus. Só que Pedro seguiu de longe. Pedro seguiu de longe e João seguiu de perto. Faz diferença a intimidade que você tem com Jesus. Quando Jesus foi crucificado, existiam junto à cruz dois grupos. Bem junto à cruz, no pé da cruz, estava um grupo de mulheres. E ali estava João, com a mãe de Jesus. Mais distante da cruz estava um outro grupo também de mulheres. Nenhum grupo de homens estava ali, mas João, o discípulo amado, estava ali. Porque só ele estava ali. A intimidade, aquelas noites que ele dormia com a cabeça recostada no peito de Jesus, aquelas noites fizeram diferença na vida de João. Uma grande diferença. Vocês sabem que quando João foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervendo, não cozinhou a carne de João. Quando mandaram João para a ilha de Patmos, uma ilha rochosa, para que ele morresse lá, a ilha de Patmos se tornou um céu para ele. A ilha de Patmos se tornou uma casa onde Jesus
vinha visitá-lo todos os dias e passavam horas e horas juntos. Quando você lê o Apocalipse, você lê sobre as visitas de Jesus a João na ilha de Patmos, conversando, abrindo o céu e mostrando a nova Jerusalém, coisa que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. João pôde ver e ouvir do próprio Jesus. Por que será? João escolheu ser um amigo mais íntimo de Jesus do que qualquer outro. Foi o único que permaneceu vivo até o fim. Morreu de morte natural. Foi o que cuidou da mãe de Jesus. Jesus poderia ter pedido para outros cuidarem da mãe dele quando ele morresse, mas foi para João que Jesus disse: eis aí a tua mãe. E olhando para Maria disse: eis aí o teu filho. Por quê? João era melhor do que os outros? Não, queridos. João buscava uma amizade mais íntima. Todos nós aqui somos cristãos. Todos nós somos tocados pelo Espírito Santo e fomos trazidos aqui nesta manhã. Mas, queridos, quem quer pagar o preço de uma amizade mais íntima? Quem quer usar as madrugadas antes do sol nascer para ter uma audiência com Jesus, cantar com Jesus, conversar com Ele, chorar nos ombros de Jesus, reclamar quando tem que reclamar, abrir o coração? Com Jesus você pode falar tudo o que você pensa. Ele é amigo, Ele não vai gostar menos de você. Quando vier a tribulação como nunca houve, isso vai fazer diferença. Uma vez, a velha amizade de João e de Jesus foi revelada no fato de ter sido ele o único que permaneceu vivo. Permaneceu para ser uma testemunha viva de Jesus. Eu li sobre uma descrição que Joseph Ciso fez de Jesus. Eu quero ler para vocês. Joseph Ciso escreveu: a mais impressionante característica e a mais comovente qualidade da vida de Jesus era a sua capacidade de ser amigo. Sua permanente boa vontade atravessa todas as fronteiras raciais, sociais, econômicas e políticas. Na abrangência do seu amor, ele encerrou toda a humanidade: os ricos, os pobres, os velhos, os jovens, os mentecaptos, os sábios. É verdade que ele tinha amigos íntimos. Havia aqueles que viviam no círculo íntimo da sua camaradagem. Amava alguns mais do que outros. Há pessoas que discordam disso, não é? Mas além dessas amizades íntimas, Jesus vivia com um senso de boa vontade favorável a toda a raça humana. Há pessoas que dizem: Deus ama todo mundo igual. Mentira. Nem você, pai, não queira mentir de novo agora, não é? Nem você, pai e mãe, ama todos os filhos iguais. Pode ser que alguém aqui diz: não, eu tenho visto dezenas de casos, e demonstram na cara dura, dando preferência para um e não para o outro. O mesmo pecado de Jacó. Queridos, Jesus, ele tinha mais intimidade com alguns do que com outros. Ele escolheu 12, mas só 3 eram íntimos. Dos 3, só um era mais íntimo. Tinha milhares de casas para ele dormir, mas ele escolhia a casa de Lázaro. Queridos, isso não é pecado. As afinidades fortalecem a amizade. A amizade, ela é fundamentada em cima de afinidades. Por exemplo, eu sou vegetariano. Se a pessoa quer comer carne, ela não se sente assim muito à vontade de me convidar para comer na casa dela. Mas se a pessoa que está me convidando também for vegetariana, ela vai se sentir muito mais à vontade. Não é questão nada de pecado, é uma questão de afinidades.
Brasileiro se dá mais com brasileiro. Por quê? Afinidade cultural. A amizade tem muito a ver com afinidade. Só que quando nós conhecemos Jesus e conhecemos os princípios da verdadeira amizade, nós extrapolamos as afinidades. Nós passamos a gostar das pessoas mesmo que elas não tenham afinidades conosco. Nós aprendemos a ter um nível de tolerância muito grande com as pessoas, porque o que mais existe é intolerância. Pessoas intolerantes com os outros. Mas a amizade com Jesus nos torna mais tolerantes com os defeitos dos outros. Nós suportamos mais os defeitos e as acusações e as perseguições. A amizade com Jesus difere um pouco da amizade comum, no sentido de que Jesus exige obediência, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor da glória, Ele se fez carne e habitou entre nós. Embora Jesus tenha se tornado o nosso irmão mais velho, nosso amigo e salvador, Ele também é o Senhor da vida. E Jesus exige obediência. Por isso Ele diz em João 14:14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ele manda. Ele já provou a amizade e o amor por você morrendo na cruz. Por isso Ele tem autoridade para exigir obediência. Ele disse: eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto. A amizade com Jesus tem que dar fruto. Há pessoas que dizem que são amigas de Jesus, mas são insuportáveis. Não são amigos de ninguém. Ninguém aguenta tais pessoas. São pessoas que não dão fruto. São pessoas que não atraem. São pessoas que repelem. A amizade com Jesus dá fruto. Quem é amigo de Jesus, faz amigos para Jesus. Vou repetir. Quem é amigo de Jesus, faz amigos para Jesus. Se nós não conseguimos fazer amigos para Jesus, é porque a nossa amizade com Jesus está falha. Está faltando mais intimidade. Ela é frutífera. Fazer amigos para Deus torna-se um hobby na nossa vida. O amigo de Jesus não consegue ficar indiferente aos sofrimentos humanos. O ser humano, cristão ou não cristão, necessita desesperadamente de amizade. A beleza do Grand Canyon é de tirar o fôlego. As cataratas do Niágara é de deixar você de boca aberta. Ou as cataratas do Iguaçu nos deixam extasiantes. Os computadores nos atraem. A nossa geração, mais do que qualquer geração no passado. Porém, nós que temos amizade íntima com Jesus, somos apaixonados não por coisas, mas por pessoas. A minha esposa diz: eu sou apaixonada por pessoas. Se eu pudesse ter uma árvore em casa cheia de pessoas, eu teria uma árvore cheia de pessoas. Jesus era apaixonado por pessoas. Jesus morreu por pessoas. E alguém diz: e pelos animais? Não. Nós vamos ter os animais no novo céu, na nova terra. Deus vai criar outros. Mas Ele morreu por pessoas. Ele é uma pessoa. 6 milhões de pessoas que vivem, ou melhor, 7 bilhões, não é? 7 bilhões de pessoas que vivem neste planeta Terra. Estão dentro das suas casas, dentro dos seus apartamentos. Muitos deles sem nenhum amigo, sem nenhuma esperança. Estão esperando que alguém note a solidão delas. Alguém que lhes chame. Alguém que lhes convide para jantar. Alguém que lhes convide para almoçar no sábado na casa deles. Quantas pessoas nunca receberam um convite? Estão esperando. Estão carentes de amizade. Se sentem abandonados. Será que existem pessoas abandonadas aqui dentro? Nesse círculo? Certamente.
o salmista Davi, quando você lê os Salmos, você descobre que ele sabia o que era solidão. Mesmo depois de ter sido ungido pelo Espírito Santo, o profeta Samuel o ungiu como rei, sucessor de Saul, mas ele, em vez de se tornar rei, se tornou um fugitivo. Por anos, já ungido como rei, ele se tornou um fugitivo da ira de Saul. Ele não podia ficar com a família dele, não podia ficar com ninguém, porque ele tinha que fugir de caverna em caverna, de montanha em montanha. E quando Davi escreveu o Salmo 142, verso 4, Salmo 142, verso 4, abra a sua Bíblia e vamos ler. Veja o que Davi escreveu. Salmo 142 e o verso 4. Davi está falando da experiência dele como fugitivo. E aqui ele diz: refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Quem fala isso é porque está só. Um senso de abandono, um senso de solidão. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. E agora no Salmo 102. Salmo 102 e o verso 7. Salmo 102 e o verso 7. Aqui diz: não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Quem escreveu isso? Davi. Ele sentia a solidão como de um pássaro sozinho em cima de um telhado. Não consigo dormir. Queridos, por ser a solidão tão devastadora, é que Jesus pede para os filhos de Deus visitarem os pobres, as viúvas e os órfãos. Tiago 1,27. Tiago 1,27, Jesus diz assim: visitem os órfãos, visitem as viúvas nas suas tribulações, porque esta é a verdadeira religião, Jesus falou. Solidão é um dos problemas da nossa geração. No livro intitulado Vivendo o Amor de Deus, o escritor Douglas Cooper conta a história de uma viúva solitária que vivia em um edifício repleto de apartamentos, um prédio de 12 andares. Ela estava cercada de pessoas e de famílias, porém sem amigos. Um dia, sem nenhuma explicação, aquela senhora de idade abriu a janela do seu apartamento, olhou para o lado, sorriu para o zelador e pulou no vazio. Suicidou. Arrombaram a porta do apartamento dela e encontraram o seguinte bilhete. Ela deixou escrito assim: eu não posso permanecer mais um dia nesta solidão. Um prédio de 12 andares, cercada de gente. Como uma pessoa pode ter solidão? Queridos, nós precisamos ter amigos que conversam conosco, que comem conosco, que choram conosco, que se alegram conosco, que nos dê um ombro para chorar. E quando todos esses amigos falharem, lembre-se, meu irmão e meu amigo, que existe um amigo que não falha. Jesus não falha. Jesus não falha. Ela disse: eu não posso permanecer mais um dia nesta solidão, não tenho amigos, ninguém me escreve, dizia aquela senhora de idade, ninguém me telefona, não posso mais suportar isso. Esta foi somente uma entre as milhares de vítimas da solidão, a doença do nosso século. Vejam só a oportunidade, meus queridos, que Deus nos oferece, como amigos de Jesus, fazermos amigos para Jesus, mostrar para os outros quão precioso é o nosso Jesus, que vale a pena conhecer Jesus, que Ele é bom, que Ele é tolerante, que Ele é misericordioso. Apresente o seu amigo para as pessoas, fale dele para as outras pessoas. Ele é o amigo certo nas horas incertas. Eu li a história de Linda. Linda era uma enfermeira que dirigia o seu carro
ao longo de uma estrada aqui no leste dos Estados Unidos, e ela procurava acelerar o carro em alta velocidade, e ela estava exatamente numa montanha, buscando o óbvio, colocar fim na sua vida. E quando ela estava pisando fundo no acelerador para lançar o carro num abismo, o rádio do carro estava ligado. Ela queria morrer. O sol estava nascendo, mas estava escuro ainda. Mas ela ouviu no rádio uma voz, a voz do pastor Richards, e o programa A Voz da Profecia. E quando ela ouviu aquela voz, ela parou o carro no estacionamento e ficou ouvindo. E o pastor Richards começou a falar do amigo Jesus e do amor de Jesus. Ele estava falando sobre o amor de Jesus por todos e por Linda também. Ela não podia crer no que estava ouvindo. Ela nunca tinha parado para ouvir sobre Jesus. Linda ficou ali 10, 15, 20 minutos ouvindo o pastor Richards falar. Pastor Richards apresentou Jesus como um amigo verdadeiro, leal, de confiança, um eterno amigo. Mais tarde, Linda escreveu este bilhete. Linda escreveu: louvado seja Deus, eu sei hoje que Jesus é real. Deus tem feito muito por mim deste período, desde que aceitei a Jesus como meu salvador pessoal. Linda então fala de uma enfermidade que atacou seu filho, e os médicos estavam desenganando, não tinha mais cura para o filho, mas ela diz: uma vez mais o meu verdadeiro amigo se provou verdadeiro e curou o meu filho. Sinto-me grata a Deus, escreve Linda, não posso expressar os meus sentimentos em palavras, Ele é tudo para mim, e eu sou sua e Ele me pertence. Jesus é tudo para mim. Pessoas pensam em suicídio, mas poucos cometem suicídio. Mas pensar, não levante a mão, mas eu acho que todo mundo pensa, só não pratica, por amor a Deus, por amor à família. Mas queridos, quem conhece Jesus, para de pensar em suicídio. Desabafa para Jesus, chora, lava a alma. Eu digo que nas horas de oração, quando você está sozinho, longe dos ouvidos alheios e longe de todos, fechado num lugar ou no meio de uma mata, você chora, você reclama, você desabafa, você extravasa a sua alma. E então Jesus preenche a sua alma de conforto, de paz, de serenidade. É Jesus que nos cura das nossas intenções suicidas. Lembram-se de Elias, o profeta de Deus. Elias, aquele forte, poderoso profeta de Deus, ele quis suicídio. Ele pediu a morte. Eu quero morrer, dizia ele. Queridos, mas Jesus disse para Elias: calma, Elias. A hora mais escura da noite é logo justo antes de raiar o sol. Quando você está no momento mais desesperado da sua vida, lembre-se que Jesus tem algo especial para você, como teve para Elias. Porque logo depois daquela negra noite, daquela fuga terrível, fugindo de Jezabel, Elias logo depois foi trasladado vivo para o céu. Vivo para o céu. Queridos, às vezes nós estamos tão desesperados e o sol está para raiar, o sol está para nascer, justo dentro de poucos minutos. Eu quero lhes apresentar o amigo Jesus. Eu quero contar para vocês um pouquinho de como eu conheci Jesus. Ouvi falar muito a respeito de Jesus, porque eu nasci num lar cristão. Quando eu tinha 3 meses, meus pais foram batizados na igreja adventista.
Então eu cresci ouvindo falar de Jesus, mas eu não conhecia Jesus. Ele me mandava presentes, mas nunca agradeci. Eu tinha uma Bíblia, mas nunca li. Até os 17 anos de idade, eu nunca li a Bíblia. Eu era de um lar cristão. Parecia que Jesus queria minha amizade, mas eu me conservava indiferente. Eu queria pecar, mas ele me atrapalhava. Eu queria fumar, mas ele não me deixava. Eu queria aprender a beber como todos os meus amigos bebiam, mas não conseguiam. Eu queria ter mulheres, mas ele não deixava. Uma vez eu disse para os meus amigos: eu vou com vocês. Vou com vocês para a casa da prostituição. E todos eles acharam uma mulher, menos eu. Voltei para casa frustrado. E eu ficava perguntando para mim mesmo: que coisa é essa? Que nem coisa errada eu consigo fazer? Nem faço o que é certo e nem consigo fazer o que é errado. Estive sem casa, com medo, em perigo a cada hora. Mas na hora mais difícil, ele me ofereceu ajuda. Ele deixou que eu fosse para o fundo do poço, para estender a mão. Quando eu conheci Jesus, o poder dele, quando eu fiz o meu pacto de fidelidade a ele, eu tinha 17 anos de idade. Eu quero confessar a vocês que ele me tem dado muito mais do que eu mereço. A bênção de Jesus vem completa. Veio com uma esposa maravilhosa. A bênção do Senhor é completa. Veio com filhos maravilhosos e fiéis a Deus, que estão fiéis a Deus até hoje. Com netos maravilhosos. A bênção de Deus não tem limites. Com amigos maravilhosos, com um chamado para ser um ministro, ser um mensageiro dele. A bênção de Jesus é completa. Ele antevê cada uma das minhas necessidades. Ele faz sempre a vontade dele, não sempre a minha. Eu já descobri isso. Ele não faz a minha vontade, ele faz a dele. Só que eu também descobri que a vontade dele é melhor do que a minha. Ele sempre quer o meu bem. E Jesus continua dizendo: peça mais. Peça mais. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. O que me alegra em Jesus é que ele nunca me faz lembrar das minhas tolices do passado. Ele não joga no meu rosto os pecados meus do passado. Ele é tão bom como ele é bondoso. Seu amor é constante e é real. Ele é muito liberal nas suas promessas e ele é fiel em cumpri-las. Mas uma coisa eu já percebi: ele tem ciúme do meu amor. Ele não quer ninguém entre ele e eu. Entre eu e ele não pode existir ninguém. Ele merece, ele tem razão, porque ele morreu por mim. Ele insiste em ser o primeiro na minha vida e não admite que eu lhe dê só a metade do meu coração ou somente alguns pedaços da minha vida. Ele quer tudo porque ele deu tudo por mim e por você. Eu confesso, meu querido irmão, que eu devo a Jesus tudo que eu sou, tudo que tenho, tudo que sei. Mas ele insiste, continua insistindo que eu o chame de amigo. Como pastor, eu não posso ficar chorando nos ombros dos outros. Você tem um ombro para chorar, tem o ombro do pastor. Mas o pastor só tem o ombro de Jesus. Porque um pastor não é colocado na igreja para que a igreja entenda o pastor. Não. É o pastor que tem que entender a igreja. O pastor não pode sair por aí desabafando. Não. Então, ou ele faz de Jesus o melhor amigo, ou ele vai ser um frustrado na vida. Mas eu descobri que Jesus Cristo, ele dá o ombro para eu chorar. Amém. E ele me consola. Ele enxuga as lágrimas. Eu tenho o melhor amigo. Amém. Mais chegado que um irmão.
Dizem que cada um só pode dar aquilo que tem. Eu quero dar para vocês hoje Jesus. É tudo que eu tenho. Você aceita Jesus? Quero ver a sua mão. É isso que eu quero deixar com você hoje, Jesus. Fique com a mão levantada, eu quero orar por você neste momento. Pai querido, obrigado por Jesus. Yeshua, o teu filho amado, que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que subiu ao céu por nós, e que por nós vai voltar. Amém. E vai nos levar para vivermos na tua presença eternamente. Derrama o Espírito Santo sobre cada um que aqui está. Preenche o vazio que existe no nosso coração humano, Pai. Enche-o de amor, não só para com os bons, mas amor para com os que não são bons, para com os nossos inimigos. Faze-nos mais tolerantes com os outros, perdoadores, misericordiosos. Faze-nos amigos de verdade. Sê o nosso amigo, querido Jesus, hoje e sempre. E volte logo nos buscar. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor.